Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Aqui é Carla Elisa e hoje eu quero falar com vocês sobre um livro muito lindo que eu estou lendo. Não terminei ainda, mas eu queria compartilhar. Eu acho que no meio do livro você fica com a memória bem fresca de tudo que ele está falando. Esse livro foi uma indicação do pastor Lucinho e é esse aqui, ó. Orando como monges e vivendo como tolos. Eu não conhecia esse escritor, Taylor Staton, não sei, em inglês não é meu forte, mas é um livro muito lindo. Eu acho que de oração é o melhor livro que eu li. Ele é um livro com profundidade, então tem que ler devagar. Ó, o sumário dele aqui. No capítulo 1 vai falar sobre o solo sagrado. Ore como puder. E que é onde você ora, né, se torna um lugar sagrado. Capítulo 2. Fique quieto e saiba. É a nossa postura de oração. Ele vai falar que é muito importante a gente permanecer em silêncio. Tem a oração meditativa, em que você para, não escuta nada, só ouve o Senhor, sabe? Deixa sua mente se acalmar. 3. Pai Nosso, vai falar sobre adoração. Capítulo 4, sonda-me, conhece-me, vai falar da confissão, como é importante a gente fazer as confissões. Capítulo 5, na terra como no céu, vai falar do poder da intercessão, que nós somos feitos para ser intercessores. Capítulo 6, pão diário, vai falar da petição, desde pequenas coisas a gente precisa pedir ao Senhor como um alimento de cada dia. A voz média, esse é o capítulo que eu li hoje, que é a oração como participação, que o Senhor é um Deus supremo, mas que Ele conta conosco. O 8, a oração laboriosa, orando pelos perdidos. 9, pergunte, procura, bata, silêncio e persistência. 10, fidelidade rebelde, oração incessante. E, para terminar o epílogo, levantar o tabernáculo de Davi. Então, eu li um livro, eu levo mais ou menos 30 minutos para ler cada capítulo. Então, às vezes, não consigo ler todo dia, depende do dia, tá meio corrido. Mas quando eu pego, eu gosto de ler o capítulo inteiro, para não perder o foco. Então, sobre hoje, ele falou sobre a voz média. Então, na oração, ele fala que a oração lá do Éden era a voz média. Tem dois tipos de voz. A voz passiva, deixa eu achar aqui. E tem a voz ativa. Na voz passiva, nossa oração é de uma forma mais passiva e cerebral. Nós tentamos iniciar a ação de Deus. E tem a voz, nós tentamos deixar Deus ser Deus e deixar-nos simplesmente ser. Aí quando fala da voz ativa, deixa eu ver onde que eu acho que tinha um lugar bem certinho que falava dos dois tipos. Mas na voz passiva, aqui ó. Na voz ativa, eu, o sujeito, sou o autor. Eu inicio a ação. Essa é a voz ativa, parte de mim. Eu dou conselhos. Na voz passiva, eu, o objeto, sofro a ação. Eu tô parada, eu vou sofrer a ação sobre mim. Eu recebo a ação, recebo conselhos. Mas a oração, terceira forma de falar é a voz média. Nessa, eu aceito conselhos. A voz média significa, sou um participante ativo, mas a ação não começou comigo. Estou me juntando à ação de outro. E essa foi a oração. É uma oração de dupla troca, né? Você se dispõe ao Senhor e Ele te usa para fazer a vontade dEle. Então, nós nos juntamos a Deus. Toda a nossa interação com Ele em oração acontece aqui. Na voz média, a voz da participação. Ele vai falar da oração de Maria. E ele fala muito lindo assim da forma de Maria, né? Ela sabia de todas as implicações que podia ter como mãe solteira naquela época. Mas mesmo assim, ela disse, eis-me aqui, cumpra em mim como sua vontade. E aí ele fala sobre aqui, ó, orando com Jesus. Tá na página 146, quero ler um parágrafo.
No extremo oposto do Evangelho de Lucas, conta a história que começou com a oração da voz média de Maria, está chegando ao fim. Jesus orou palavras quase idênticas. Olha o que Jesus orou lá no Getsêmani. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vida de Deus, que foi recebida em oração por Maria, foi vivida em oração por Jesus. Na noite mais angustiante e definidora de sua vida, Jesus orou as palavras de sua mãe. E aí, é incrível, né? Ele deve tê-la ouvido orar quando criança. O Criador, imerso na voz de oração de sua própria criatura. Imagina, Jesus, filho, fazendo uma oração semelhante à da sua mãe Maria, a humana. E ele sendo Deus. E não posso deixar de me perguntar se, quando confrontado com a confusão da redenção em um mundo caído, Jesus não pensou em sua mãe, encontrando residência ao final de sua vida, no mesmo lugar em que ela a encontrou no início. Então veja só que lindo. Essa voz média. Nós oramos participando da ação do Senhor. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. E a prática era de fazer essa oração como a de Maria, né? Começando, sou a serva do Senhor. E a gente sem lembrar que, na verdade, a gente é coadjuvante numa história em que Deus é o personagem principal. Essa é a história sobre Deus. Ele é o protagonista, no centro de cada cena. E eu sou um servo do Senhor. Isso, né, é mais que suficiente para nós. Então, essa é a nossa identidade. Não é tudo sobre nós, é sobre Ele. E a segunda parte da oração de Maria. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, aqui vai falar sobre vocação e participação. É dizer sim à formação de Deus em mim, fazendo de mim uma dádiva de amor ao mundo, uma resposta às minhas orações mais audaciosas. Lindo, né? Consentimento para a obra de Deus é aceitação e participação. A aceitação de que Deus está aqui agora, neste momento, nestas circunstâncias, nessas relações. Participação do convite de Deus quando eu reconheço aqui a bagunça. Então esse foi o capítulo da voz média. Eu gosto muito do jeito que ele fala, algumas reflexões que ele faz. É um livro assim intenso e profundo sobre oração. Então fica aqui essa dica. E ele diz, né, que nada melhor que aprender a orar orando. Que esse é o jeito mais fácil e mais simples. E a oração nada mais é do que conversar, né? Conversar com o nosso Pai. A gente não precisa mudar nossa voz, falar palavras bonitas, mas é só abrir o coração. E de modo muito sincero, porque o Senhor conhece o nosso coração. E Ele sonda a intenção do nosso coração. Então é você saber que você está diante de um ser soberano, incrível, Senhor do universo, mas que mesmo assim se importa conosco, quer ter um relacionamento pessoal conosco e que está aqui, presente, bem pertinho, nos ouvindo. Essa é a certeza. No capítulo 1, deixa eu ver qual que era o capítulo, ele fala aqui, ó, solo sagrado. Ele vai falar sobre a experiência da oração. E ele diz assim: por que não oramos? Só vou dar os subtítulos. Não oramos por medo de sermos ingênuos. Porque a gente não pode dominar na oração, você está pedindo, né? Não oramos por medo do silêncio. Será que se eu parar tudo, não tiver louvor nenhum, nem nada, será que vai ter diálogo suficiente para mim e para Deus? Subtópico 3. Não oramos por medo de motivos egoístas. Será que eu vou pedir é tão irrisório assim, é tão material? Será que Deus se importa mesmo com isso? 4. Não oramos por medo de fazer algo errado. Alguns de nós somos impedidos de orar porque ouvimos as orações de todos os outros. E isso nos faz sentir como se fôssemos nos apresentar depois de um grande orador, né? Não sou eloquente, não sou confiante. Não estou confortável, né? Minha oração não é bonita. Como que eu vou orar se eu não sei orar? Não sei orar bonito.
Muitos cristãos passam anos limitando sua experiência de oração a sentar-se em um banco, enquanto um cristão profissional fala com Deus em palavras que nunca usaria em uma conversa normal, levando ao equívoco. Devo estar orando errado. Fulano que é cristão há tanto tempo ora tão bonito. Eu não sei orar, então. E aí a gente se cala porque você acha que você não sabe orar. Alguns de nós não oramos com frequência. Pelo menos ainda não. Mas talvez um dia dominemos a linguagem e aprendemos a mecânica. Ele é bem irônico. Muito legal, né? E aí, em seguida, ele diz: por que orar? Ore porque você está sobrecarregado. Então ele vai falar aqui da passagem que quando Jesus convida a oração, é porque a gente está sobrecarregado. Mas a gente faz o contrário, a gente não ora porque a gente está sobrecarregado. Quanto é que, na verdade, a gente deveria orar por estar sobrecarregado? 2. Ore porque a confiança vem antes da fé. Então, tememos o silêncio, mas o que acalma esse medo não é a fé, é a confiança. A fé é a certeza daquilo que esperamos. E confiança é convicção do caráter de Deus. Você não vai orar porque você está vendo que está chegando a vitória, que vai melhorar. Não, é porque você confia em quem Ele é. 3, por que orar, né? Ore porque reclamações são bem-vindas. Então a gente acha que se a gente for pro Senhor e começar a reclamar das coisas, Ele não vai gostar. E eu falo sempre pros jovens, você pode falar para Deus de verdade, o que tá passando no fundo do teu coração, não precisa ter vergonha, não precisa falar palavras bonitas. Se você tá bravo, conta para Deus. Tô lembro que você tá falando com Deus, né? Mas tudo bem. Olha aqui, ele vai falar muito das orações de Davi, né? Caiam brasas sobre eles, Davi falando sobre os inimigos, e sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Era a oração de Davi. Cansei-me de pedir socorro, a minha garganta se abrasa. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Salmo 69. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Então, raiva, depressão, reclamação, tudo isso fazia parte dos salmos. Foi Davi quem escreveu essas orações. Então, Davi nem sempre foi tão sereno e equilibrado, porque ele orou, cai em brasas sobre eles, né? 4, por que devorar? Ore, porque a única maneira de errar é tentando acertar. Então, o Senhor está próximo de nós. E a resposta mais direta é conversar com Deus sobre o que está em sua mente. Você fala com Ele como você fala com um amigo, você desabafa, você pergunta, você ri, você escuta, você descarrega. Você apenas fala, você não tenta parecer mais santo, puro, espiritual do que é. A oração não é um monólogo nobre, é uma conversa que flui livremente. E a única maneira de errar na oração é tentar acertar. É você achar que precisa fazer uma oração bonita. Não é isso. Tem um dos capítulos dele que ele fala algo tão interessante, que eu até mandei para minhas amigas, que ele fala que orar com Deus como se você tivesse... Sabe quando você... Eu não tomo chimarrão, mas eu tenho amigas que tomam. Sabe quando tá tomando chimarrão? Você tá conversando assim, de tudo e de nada? Isso é conversar com Deus. A gente precisa incluir o Senhor em tudo. Sempre que eu vou estacionar, e ele fala disso nesse livro, eu falo, ai Jesus, me ajuda, prepara uma vaga para mim. Você precisa incluir o Senhor nas pequeníssimas coisas, ele se importa com tudo, sabe? Ele não é um Deus só de domingo à noite. Ele é um Deus de todo momento, de toda hora. E ele quer estar presente, ele quer que a gente inclua ele em tudo. Nas pequenas coisas do nosso dia a dia, o Senhor deseja estar conosco. Ele é um Deus relacional, que procura relacionamento. Então fica aqui essa oração, para a gente aprender mais sobre oração, sobre como orar e o que fazer na oração. Esse aqui é um estudo sobre oração, tá bom? Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.